Bom, a paz do Senhor, meus irmãos. Chegando aqui finalmente com o segundo vídeo de 40 vídeos, 40 dias com Jesus até o ID. Amém? É o seguinte, hoje eu estou aqui num ambiente um pouco diferente e por conta das circunstâncias, força das circunstâncias, mas eu acho que ele tem até muito a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Bom, queridos, eu vinha falando com vocês a respeito de que, como igreja, como corpo de Cristo na terra, nós devemos dar continuidade àquilo que o nosso Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas que, para dar continuidade a essa obra, isso só seria possível por intermédio e pelo poder do Espírito Santo. E fazer parte, queridos, disso é algo realmente extraordinário. Eu gostaria que você separasse alguns minutos para refletir sobre isso, o convite que nos foi feito para fazermos parte da história que Jesus começou. Não há outra história tão magnífica como a escrita por Deus. Não há história tão bela e maravilhosa como a do meu amado Jesus Cristo. Queridos, nós somos chamados para dar continuidade a uma obra eterna, celestial, poderosa, indizível, inescrutável, inimaginável, algo que é indescritível para nós. Por mais que nós nos esforcemos, nunca alcançaremos o quão grande, o quão maravilhoso é isso do qual hoje fazemos parte. Lucas, no evangelho dele, ainda estou usando aqueles dois textos que eu tinha compartilhado com vocês, em Lucas e em Atos, como ponto de partida, tá? E em Lucas 24:46, ele diz o seguinte, que assim, Jesus disse, que assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Queridos, o Evangelho é definido pelo apóstolo Paulo assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Então Jesus, ele enfatizou o Evangelho da seguinte maneira, assim está escrito. Paulo também chama a atenção para que tudo se deu segundo as Escrituras. Ou seja, meus amados, as Escrituras são vitais para nós. As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é que define quem somos, define a nossa caminhada e define como viver essa vida, essa jornada fantástica, essa história maravilhosa que é chamada de vida cristã. E ela se dá por meio do Evangelho, ela se inicia por meio do Evangelho. E Paulo, ele segue em 1 Coríntios 15, versículos 5 a 7, dizendo o seguinte, ele está ali falando a respeito do Evangelho, e aí ele fala sobre as provas ou as evidências, e ele fala que Cristo apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, se referindo aos apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns deles já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde então por todos os apóstolos. Mas queridos, na verdade essa é uma narrativa de Paulo resumida, e que os evangelhos nos dão maiores detalhes de como foi aquela manhã de domingo em que Cristo saiu da sepultura, estava ressurreto. Jesus, meu amado, a primeira coisa que é importante ter plena convicção é que Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus está conosco agora e Ele está conosco o tempo todo, pois Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o nosso socorro bem presente na angústia, o Senhor dos exércitos está conosco, diz o Salmo 46. Daí você pode pensar, sim, pastor, eu sei disso, eu creio nisso, eu leio na Bíblia, eu sei que Jesus está comigo. Amados, as primeiras aparições de Jesus ressurreto se deram junto aos primeiros raios de sol de uma Páscoa, de um domingo de Páscoa. E chama a atenção o fato de que Jesus apareceu primeiro para algumas mulheres, E Mateus, por exemplo, relata que ao entrar o primeiro dia da semana, um domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro
E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E versículo 5. Dirigindo-se às mulheres, as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressurreto. Maria Madalena entre elas, essa outra Maria que Mateus se refere, era a mãe de Tiago, havia Joana, havia Salomé, haviam na verdade muitas mulheres ali quando Jesus ressuscitou. E esse anjo se dirige a elas e diz: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, aleluias, mas ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28. Queridos, e ao ler aos outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, nós vemos, como eu disse, que havia outras mulheres e que tais eventos são narrados de diferentes formas pelos evangelistas. E quando eu fui ler esses relatos da ressurreição, uma outra coisa me chamou a atenção. Não apenas de que fossem mulheres, mas que elas estiveram presentes até o último momento do sepultamento do Senhor. E então se dedicaram a preparar aromas e bálsamos. O que mais me chamou a atenção é que elas não queriam sair de perto do Senhor. Elas ficaram todo o tempo próximas, assistiram à crucificação, à morte, o sepultamento. Quando do sepultamento, chegado o sábado, elas tinham que sair dali. Elas foram preparar as ervas, né, aromáticas, os bálsamos, os aromas. E no domingo pela manhã, elas já estavam lá de volta. Elas não poderiam estar lá no sábado por causa do mandamento, da lei. A questão é que elas não quiseram arredar pé de perto do Senhor. Elas não se afastaram em momento algum. Queridos, Ele sempre esteve, Jesus. Está e sempre estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, foi a promessa dele. Ele ressuscitou, irmãos, aleluias. Ele vive e é real. Ele está sempre conosco, é verdade. E hoje a pergunta é: mas e nós? Estamos bem próximos a Ele? Porque Ele está de nós. Quando Ele foi crucificado, até os seus discípulos mais próximos fugiram. Pedro negou. Ele mesmo havia dito, e Mateus registra no capítulo 26, versículo 31 e 32, ele registra: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Era uma profecia a se cumprir, que Jesus, quando crucificado, as suas ovelhas iriam se dispersar. Mas, queridos, as mulheres o seguiam de perto. E foram as primeiras, tiveram por isso o privilégio de serem as primeiras a vê-lo e se alegrarem com a ressurreição. Jesus também apareceu para outros de seus discípulos, é verdade, homens, os dois no caminho de Emaús, mas só depois de ter aparecido para as mulheres. E elas, assim como esses dois discípulos, correram e foram contar para os outros, para os apóstolos que estavam com medo, tristes, chorando. E veja o que a palavra de Deus registra em Mateus 28, 17. Que quando essas pessoas chegam para os apóstolos, que quando o viram, o adoraram, mas que alguns duvidaram. E Mateus 11, até 16, 11 a 14, diz que estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a esses dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E Jesus, censurando-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já o tinham visto ressuscitado. Ou seja, os apóstolos não deram crédito ao testemunho das mulheres e ao testemunho daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, e foram por isso repreendidos pelo Senhor.
Meus amados, talvez esse seja um tempo de anunciarmos as boas novas, de anunciarmos o Evangelho da ressurreição de Jesus, da presença de Deus vivo e real conosco. Talvez esse não seja o tempo de anunciarmos isso aos de fora ainda, mas aos nossos próprios irmãos, aos discípulos. Talvez seja a hora de engajarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros ao ID, a chamarmos nossos irmãos e falar: uau, tem algo para completarmos. Queridos, vamos multiplicar todas as nossas células este ano, para a glória de Deus. E meus irmãos, de acordo com o que eu tenho compartilhado aqui com todos vocês, quero encorajá-los mais uma vez a dedicarem 10 minutos do seu dia para estar em oração em línguas estranhas, seguindo as mesmas instruções que eu já tinha passado anteriormente. Temos tido maravilhosos testemunhos daqueles que já estão pondo isso em prática. Irmãos têm compartilhado no grupo ou em particular para mim que têm tido experiências maravilhosas. E amados, nós precisamos fazer como aquelas mulheres. Não desgrudemos do Senhor Jesus. Nos apeguemos a Ele, não arredemos pé. E vamos chamar os outros discípulos para estarem conosco. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.